Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há um episódio no Evangelho, né, que deixa claro a forma de olhar de Cristo para os outros. Certa vez ele estava na casa de Simão, o fariseu, né, e rompe lá, entra na casa uma mulher pecadora, que começa, né, Jesus estava à mesa com os convidados e ela começa derrama lá um vaso cheia de bálsamo e começa a embalsamar, começa a perfumar os pés de Jesus, né? Banhava os seus pés com as suas lágrimas, enxugava com seus cabelos, né? Beijava os seus pés, ungia com bálsamo. E ao mesmo tempo que Cristo olhava para ela, também Simão, o fariseu, olhava para aquela mulher. Eram dois olhares diferentes. O fariseu olhava e pensava assim, né? Puxa, se esse homem soubesse quem está lhe tocando, com certeza saberia que é uma pecadora. Simão vê só um pouco o lado mal, né, da pessoa. E Cristo, né? Cristo olhava e olhava aquele sentimento que ela tinha, aquele arrependimento, né? Fala, puxa, essa pessoa tá fazendo, ela está arrependida e com certeza é um olhar benigno, com certeza. E tanto que depois Jesus então fala assim com ela, né? Fala não com a mulher, digo com Simão, com ele, né? Fala, Simão, tenho algo para te dizer. E começa a história. Um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários, o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a dívida. Qual deles amará mais? E imediatamente Simão disse, bom, aquele ao qual foi muito perdoado. E Jesus continua, disseste bem, vês esta mulher? Então me desses água para os pés. E esta, com as suas lágrimas, banhou os meus pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me desse o beijo da paz, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com bálsamo, mas esta ungiu com bálsamo os meus pés. Pelo que te digo, são-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou. Que bonito, né? Jesus, no fundo, olhou todas as coisas boas que aquela mulher tinha feito naquele momento e valorizou-as, né? Coisa que Simão fariseu não foi capaz de fazer, né? Ele ficou um pouco bloqueado, né? Pelos seus pensamentos, né? No fundo, pelo seu preconceito, né? Ela estava fazendo uma série de coisas boas e ele não conseguiu ali avaliar bem, né? Ver a realidade do fato, enquanto que Jesus sim. Jesus é capaz sempre, né? Ele viu o lado bom das pessoas. Ele viu naquela mulher essa raiz de bondade que está desabrochando, a sua conversão, a sua mudança. E queria ajudá-la.
E depois, inclusive, fala, né? Estende-lhe a mão e diz: a tua fé te salvou, vai em paz. É o que nós vamos falar agora, que é esse olhar, né? Que todo cristão deveria ter, né? Como Cristo aos outros. Um olhar de respeito, um olhar de compreensão. Respeito é justamente isso, né? Essa capacidade de olhar. Né? Esse olhar com admiração. Olhar o que vale a cada pessoa. E compreensão e o respeito, vamos assim, é um primeiro passo para essa compreensão, que é entender mesmo a posição do outro. Quem é o outro? Por que faz isto? Por que fala isto? Por que está assim? Né? E compreender, em geral a gente pensa assim, né? Sempre compreender quando uma pessoa faz alguma coisa errada, ou está falando alguma coisa que a gente não gosta, ou tem uma atitude que é inadequada, então a gente pensa, não, então agora é o momento de compreender, né? Mas antes disso também é a compreensão de pessoas que estão falando coisas boas, coisas adequadas, e a gente realmente entende, né? Entende não só o que ela está nos dizendo, mas entende o que ela está sentindo, o que ela está, pelo menos nos aproximamos mais disso. Isso é a compreensão, mas que nasce desse respeito, desse realmente... desse coração bom, né? De quem quer o bem da pessoa, procura o bem da pessoa. E de fato nós podemos dizer assim, o contrário, né? Quando a gente fala que uma pessoa é boa, essa pessoa tem bom coração, a gente poderia dizer que é a pessoa que é capaz de respeito e compreensão. E como Deus premia quem faz o bem, né? Como Deus premia quem tem esse respeito e compreensão, essa forma de olhar. Premia com a felicidade, premia com... A gente começa a perceber também quantas coisas boas que tem as pessoas, que tem o mundo, e com a alegria, enfim, a forma de enxergar as coisas e o mundo passa a ser muito, muito melhor também, muito, muito mais profunda, muito positiva. Deus premia quem faz o bem. Tem uma história, né, que conta que um homem muito bom, era um homem que vivia lá num mosteiro, né, chamado irmão leigo, que era quem cuidava das coisas, então ele era o encarregado de levar as ovelhas para pastar. E levava todas as ovelhas e tal, e conta que um homem muito bom que rezava, passava o dia rezando, e no final da jornada sempre passava por um riachuelo onde tinha águas limpíssimas, aguinha fresca, né, depois daquele dia de verão, então puxa, agora é o momento de eu me refrescar, de beber. Mas um dia ele teve a ideia, falou, não, hoje eu vou oferecer esse sacrifício a Deus, e não vou beber desta água. E naquele dia ele viu uma grande estrela no céu, maravilhosa, assim, que encantou, e ele entendeu que era um prêmio de Deus. E todos os dias, quando ele voltava e fazia esse sacrifício, ele via a estrela. Até que passou muitos anos e ele se regozijava, se encantava com aquela estrela, né? Porque era muito bonita e ele queria ver a estrela, né? E por isso aquele sacrifício era algo muito prazeroso para ele, né? Ele sabia que estava agradando a Deus e por isso ele estava vendo aquele presente de Deus. Passaram os anos e chegou um momento em que ele teria que ser substituído pelo irmão leigo mais jovem. Então aquele jovem, ele, né, falou, que bom que você vai me substituir, então foi com ele naqueles primeiros dias para mostrar onde eram os melhores pastos, para quem eram apresentar as ovelhas, né? Essa é a fulana, essa é a ciclana, e foi aprendendo. E até que chegou no final do dia, então passaram por aquela água refrescante. E aquele irmão leigo mais velho pensou assim, puxa, se eu não beber, esse meu irmão não vai querer beber também. Mas se eu beber, eu não vou ver a estrela. O que eu faço? Né? Ele ficou pensando. E aí ele decidiu, não, vou beber. Por ele, né? Porque assim ele vai ficar mais à vontade, vai se refrescar com a água. E aí aconteceu que ao beber aquela água,
né? Dessa vez ele viu 2 estrelas. Né? E Deus, por quê? Porque a caridade é a primeira das virtudes. E Deus premia assim a caridade. Né? O respeito, a compreensão. Está antes às vezes de uma eficácia, né? De eu querer fazer o certo. Né? Muitas vezes, eu sei que muitos de vocês, né? De nós, né? Às vezes a gente sabe o que é o certo, né? O que é a doutrina da igreja, o que a igreja ensina. E às vezes a gente quer um pouco impor, né, aos outros. Até por carinho, né? Falar, ai, mãe, não faça assim, tá errado, a senhora tá errada, pai. E às vezes a gente pode perder assim um pouco essa ordem, né? E se eu sei compreender, então às vezes eu vou saber também dizer, não é o momento de falar, ou vou falar de uma outra forma, ou vou também deixar passar, vou compreender. E conseguimos muito mais, né? Inclusive que as pessoas façam o certo, que as pessoas sigam o caminho de Deus. Por isso essa bondade de coração, né? Esse caminho da bondade, né? Desse respeito e compreensão, começa assim, primeiro, esse modo de ver os outros. É que chamamos também a benignidade, né? É uma virtude, né? Quer dizer, esse olhar o bem nos outros. Sempre há. Mesmo na pessoa mais criminosa, né? Que faz coisas ruins, a gente sempre há algo de bom ali, né? Algo de respeito, de carinho, até porque é filha de Deus. Porque sabemos que em cada ser humano se encontram essas sementes do bem. Em cada ser humano nós encontramos essa imagem de Deus. No interior de cada pecador, todos nós somos, né, pecadores, todos nós, há esse desejo de santidade, há esse santo, né, que um dia poderá desabrochar. E que também nós conhecemos, porque muitas vezes nós nos aproximamos aqui de Deus e falamos, puxa, eu quero mudar de vida, eu quero eliminar esse meu defeito, eu quero ser mais compreensivo com os meus pais, com os meus familiares, eu quero ser mais compreensivo com essas pessoas, eu quero fazer o bem. E às vezes não conseguimos, muitas vezes, né? Mas há esse desejo de Deus. E começa olhando isso nas pessoas. Às vezes esses desejos de Deus estão, às vezes, bastante, digamos assim, digamos, encobertos, né, por uma capa ali de ignorância, mas existe, sempre existe. Por isso, né, esse modo de ver nos leva a nunca desprezar ninguém. Claro, a gente talvez possa dizer hoje, né, todo mundo fala, né, não, o importante é respeitar, eu respeito todo mundo, eu respeito a vossa opinião. Mas às vezes, tudo bem, a gente respeita, mas respeito não é simplesmente dizer, vocês podem pensar o que vocês quiserem, eu respeito. Pensem o que vocês quiserem aí. Quer dizer, no fundo eu não estou nem aí, isso não é respeitar. Né? Respeitar, esse respeito, é esse não desprezar, esse realmente considerar o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem, o que as pessoas acham. Porque sabemos também que Deus é muito bom conosco, né? Que nós também erramos muitas vezes, Deus nos perdoa. Ao contrário, no Evangelho também aparece uma atitude que Cristo condena, que é aquela atitude do fariseu que entra no templo e rezava assim, né? Falar, Senhor, olha, te agradeço porque eu não sou como os demais homens, porque eu pago os impostos, porque eu procuro viver as coisas bem. E o resumo é assim, né? Jesus cita os fariseus como homens que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Porque às vezes a gente, por exemplo, a gente se decepciona com as pessoas. Ai, puxa, ela poderia ser melhor. Nossa, como é que minha mãe pensa assim? Nossa, como é que esse meu irmão faz isto?
porque às vezes nós nos consideramos justos. Porque, no fundo, por exemplo, esse decepcionar-se é uma outra forma de desprezar, de desrespeitar. Penso agora, né? A gente só se decepciona, claro, com as pessoas que a gente tinha alguma esperança, que a gente está mais próximo, que a gente tem um certo carinho, né? Uma certa proximidade. Então, às vezes com as pessoas que somos indiferentes, nós nem nos decepcionamos, né? Por exemplo, o pai que se decepciona com o filho, porque no fundo queria muito que o filho fizesse aquilo que ele faz, né? O amigo que se decepciona com o colega, com outro amigo, porque talvez ele queria muito que lhe agradecesse, né? Que lhe considerassem, que tivessem ele em alta conta. Por isso, então essa atitude de não desprezar ninguém, né? Não desprezar, não decepcionar-se com ninguém. E o contrário, quer dizer, a pessoa que respeita significa que respeita, que depois pode compreender, é a pessoa que valoriza o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem, o que as pessoas têm de bom, né? Às vezes elas têm um valor que é diferente, que talvez a gente não dê tanta importância, mas se a gente para pensar, fala, pô, olha só como ela se esforça nesse ponto, naquele outro. Talvez uma pessoa não consiga fazer aquilo que nós gostaríamos, mas às vezes é uma pessoa que, e todos nós sabemos disso, quem atende, todos nós sacerdotes que atendemos as pessoas, às vezes tem pessoas que são muito, muito santas e que não transparecem, porque tem que lutar muito, porque às vezes tem uma forma de ser que não é assim tão agradável aos demais, mas que são almas muito gratas a Deus. E o contrário também, às vezes tem pessoas que parecem ser muito santas, muito agradáveis, mas que são às vezes não são tão gratas a Deus, porque estão cheias de soberba, de vaidade, de orgulho. E se nós ficamos muito nas aparências, né? Às vezes a gente acaba fazendo isso, que a gente acaba fazendo acepção de pessoas, né? Essa aqui sim, essa aqui não. Essa é melhor, essa é pior, né? E a benignidade leva a valorizar as pessoas, a confiar nas pessoas. Nós confiamos, por exemplo, quando nós sabemos contar o nosso interior, falar das coisas que nós realmente sentimos, que valorizamos, que queremos. E assim nasce essa pessoa que realmente respeita, que tem um coração bom. O que é o homem bom? É aquele que os outros para ele nunca são estranhos. Nunca são estranhos. Que nunca enxerga os outros como inimigos, como ameaças. A gente pode parecer estranho e falar, eu não enxergo ninguém como inimigo nem como ameaça, mas às vezes sim, porque a gente pode ficar poxa, o que essa pessoa vai pedir, o que essa pessoa vai me falar, será que ela vai ser agradável, será que ela vai gostar do que eu estou fazendo, será que ela vai contribuir? A gente fica assim um pouco se medindo, depois talvez a gente já conhece, ótimo, então passa a ser minha amiga, né? Mas a pessoa boa é aquela pessoa que, em princípio, todo mundo é amigo, né? Todo mundo... Quer dizer, no fundo, a pessoa boa é aquela que seja quem for, tenha muitos defeitos ou poucos defeitos, seja mais ou menos simpática, elas fazem parte do meu universo de afetos e interesses. E claro, portanto, para uma pessoa boa, ninguém aborrece, ninguém surpreende, né? Ninguém me decepciona, pois ela tem um coração mais inclinado a amar do que amar-se, né? E isso é o respeito, isso é a pessoa que é capaz de compreensão. Qual que é o caminho, né, para chegarmos aí nesse ponto, né? Sermos pessoas de bom coração, pessoas
que realmente respeitam com profundidade, que são capazes de compreender os outros, de olhar os outros como Cristo olhava. Então, nessa linha, em primeiro lugar, né, pode parecer que não tem a ver com o que estamos falando até agora, mas acho que o primeiro ponto é lutar contra os próprios defeitos. Porque uma pessoa que luta, em primeiro lugar, ela se dá conta, né, que tem defeitos. Ela se dá conta que às vezes ela é a chata, né? Ela é a pessoa digamos, a inconveniente. Que eu sou, às vezes, né? Digamos, eu sou, às vezes, egoísta, não são sempre os outros, né? Enfim, porque é verdade, todos nós temos, né, defeitos, né, mais ou menos, em determinados campos, né? E começa a lutar contra esses próprios defeitos e por isso, quando luta, ela começa a compreender mais as outras pessoas. Existe não sei, eu ia falar uma regra assim na psicologia, não sei se é, mas pelo menos na vida espiritual, que é muito comum, a gente percebe, né? Quando uma pessoa é exigente consigo mesmo, ela é compreensiva com os demais. Quando ela é pouco exigente consigo mesmo, porque talvez se considera justa, não, eu estou fazendo tudo certo, nossa, eu me esforço, eu sofro muito na minha casa, sou eu que levo tudo adiante. Isso, enfim, é como a atitude do fariseu. Então aí ela é muito exigente com os outros. E acaba por, claro, às vezes até sem querer, ninguém quer fazer isso, né? Mas a gente acaba por desprezar as pessoas, por desrespeitar as pessoas, o valor que todo mundo tem. Por isso, quando lutamos, né? Então já não vemos tantos defeitos nas pessoas, né? Pelo contrário, vamos enxergar esse lado bom de todas as pessoas e elas serão para nós, né? Sempre amigas, não serão nunca estranhos, né? Elas também participarão do meu universo dos meus afetos, dos meus interesses. É uma frase de Santo Agostinho que diz assim: procurai adquirir as virtudes que julgais faltarem aos vossos irmãos, e já não vereis os seus defeitos, porque vós mesmos não os tereis. É isso que eu estava falando, né? Essa regra assim, né? Se eu luto, então eu já não tenho. Procurar vencer o mal, que às vezes a gente pode ver na nossa família, puxa, esse mau hábito, essas, né, que fazem tal coisa. Procurar vencer o mal com o bem. Né? Primeiro, procurar lutar contra os nossos defeitos, procurar ver, bom, o que eu posso fazer, né? O que eu posso melhorar. E nós começamos a ver que muitos dos defeitos, muitas coisas que nos aborrecem, a gente já não vai sentir tão aborrecido assim. Assim foram todos os santos. Para exemplificar, né, eu lembrei de algo que eu reli recentemente, que me chamou muita atenção, uma história muito conhecida, a história de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Né? Isso de lutar contra si mesma e como também Deus premia e faz a gente enxergar as coisas, né, diferentes. Então, ela conta de uma forma muito simples, né? Vou tentar resumir aqui, porque o texto é muito grande, mas de uma forma muito simples, como ela dizia que quando ela era pequena, né, até o começo da infância, não sei quantos anos teria, talvez 10, 11, por aí, ela era muito mimada, ela mesma dizia, né, que era a menor de várias irmãs, o pai gostava muito dela, as irmãs gostavam muito dela, e como ela era a criança da casa, então as pessoas se divertiam dando presentes, etc. Né? E conta que ela era tão suscetível que ela chorava por qualquer coisinha. Né? Quando ela chorava por algo que ela tinha feito errado, então via que desagradava alguém, e aí ficava triste por ter desagradado. E aí ela mesma diz, ela chorava porque chorava. Né? Chorava porque tinha chorado, era assim. Até que um dia, ela via que ela tinha que mudar de alguma maneira, porque ela começou a se aproximar de Deus, via que ela... Né?
Até que um dia conta que na noite de Natal, né, ela conta, no Natal de 1886, 25 de dezembro, quando a família tinha chegado da missa do galo, havia um costume na casa que colocavam os presentes lá numa espécie de bota, né? E ela ia abrindo os presentes, e todo mundo se divertia com ela agradecendo. Então ela adorava aquilo, porque todo mundo, a família ficava em função dela, que ela era a criança da casa. E diz que um dia seu pai estava meio cansado, né? E subindo assim, ela escutou o comentário do pai que disse assim: menos mal que esse será o último ano desses presentes. E conta que ela subiu no quarto e começou a chorar e ficou, né? Mas ela falou: não, vou mudar isso, né? Não vou ser essa menina chorona. E conta que por causa daquela decisão, que foi uma decisão assim de um momento, que foi da graça de Deus, não foi a decisão dela, né? Ela procurou fazer uma boa cara e se levantou e foi, né? Esqueceu aquilo e foi muito agradecida, abriu os presentes e deu uma alegria para o pai. O pai também já tinha descansado, já estava mais tranquilo, e depois teve uma noite maravilhosa porque ela decidiu falar: não vou ser suscetível. E conta que ela recebeu a graça daquele momento de Deus, né? E para ser, né? Para ser a santa que foi, né? E ela percebeu que a partir daquele momento ela começou a crescer, né? Por quê? Porque lutava contra os seus defeitos. Mas enfim, se nós queremos ser mais respeitosos com os outros, né? E viver a caridade, temos que fazer a mesma coisa, né? Lutar contra os nossos defeitos. Mas depois depois é algo mais direto, né, do tema que estamos falando. Aprender a desculpar sempre. Desculpar sempre. Agora mesmo a gente pode pensar, algo, sempre há, né? Alguma coisinha, às vezes são coisas pequenas, que eu estou um pouco ressentido, um pouco chateado, um pouco magoado com alguma pessoa, né? Quem possa dizer: nossa, há muitas coisas, mas então escolhe uma, talvez a mais fácil, né? Eu vou perdoar. Como fez Santa Teresinha, falar: não vou ficar pensando nisso. Eu vou perdoar, eu vou lá pedir perdão, eu vou ter esse ato de carinho que talvez esteja faltando com essa pessoa. Então, isso sempre, né? No fundo, quando a gente perdoa, quando a gente desculpa, no fundo a gente está confiando na pessoa. Está confiando na pessoa. Às vezes a gente não quer pedir desculpas, porque a gente fala: não, mas ela errou também, então ela tem que aprender. A gente tem esse tipo de raciocínio, no fundo é desconfiar que ela é capaz também de perdão, né? Não, eu falo: olha, perdoa que eu te falei desse jeito, perdoa que eu tive uma reação muito descontrolada, né? Não precisamos dizer: você estava errada mesmo, né? Mas eu... Não, eu peço perdão, pronto. Depois eu deixo, né? Confio no bem que possa haver na pessoa. E quase sempre vamos acertar, né? Quase sempre as pessoas se dão conta também, como nós nos damos conta que erramos. Depois, procurar sempre fazer o bem, cultivar o bem. Isso, se nós temos essa reflexão, ou seja, esse pensamento reflexivo, falar: o que é o bem nesse caso, né? Qual que é o bem que eu tenho que cultivar agora nessa relação, nesses momentos? Nunca desistir, como dizer: não adianta, né? Isso é não confiar nas pessoas, isso é não respeitar as pessoas. Eu vou continuar fazendo o bem, e se for o caso, também é bom. O bem é, às vezes, corrigir uma pessoa, né? E por fim, né, vamos pensar que se nós vivemos assim, né, vamos terminar já, mas me veio à cabeça, né, preparando essa meditação, lutando para viver assim, a nossa vida adquire uma nova dimensão. Aliás, eu diria, a nossa vida adquire a verdadeira dimensão que ela tem que ter, que é aquela que é o pórtico de caminho, né, do livro Caminho, que é o caminho de santidade que São José Maria Escrivá propõe, dizendo que a tua vida não seja uma vida inútil. Ser útil, né? Deixa rastro. Ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor a vida de muitas pessoas. E o que é iluminar com o resplendor da fé e do amor? Respeitando as pessoas,
olhando com carinho, olhando essas sementes de bem que há em todas as pessoas, olhando esse amor que Deus tem por cada um, como tem por nós, né? E assim nossa vida realmente será uma vida muito útil. Com a intercessão de Nossa Senhora deixaremos esse rastro luminoso e alegre para que muitas pessoas também encontrem esse mesmo caminho para Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.